Olá, sejam todos bem-vindos à nossa WEC virtual. O convite é que vocês estejam preparados para fazer uma grande escalada conosco no mês do DIGI. O DIGI é o Departamento de Infância e Juventude da nossa casa e nós temos todo ano um tema central. E o tema central desse ano é a escalada rumo à felicidade, uma reflexão sobre as bem-aventuranças. E aí, está preparado? Então, a infância está, a mocidade está e a família também está. Portanto, eu te convido a vir conosco nessa grande escalada do conhecimento. E nós temos um convite a fazer a mais, que é passar para vocês os horários da nossa evangelização. A nossa evangelização, ela contempla crianças de 0 a 12 anos. Nosso encontro é aos sábados, a partir das 9h30 até as 10h45. No sábado à tarde, a partir das 17 horas, nós temos a nossa mocidade. E nas quartas-feiras, nós temos o encontro do Estação Família. É a família se reunindo para estudar também as bem-aventuranças, que acontece a partir das 20 horas. E todos vocês estão convidados. Vocês vão poder acessar esses horários no site da UEC. E durante o mês de setembro, traremos mais informações. E para mais, sem mais delongas, vamos chamar agora a parte artística, que vai abrir os trabalhos. Então, um forte abraço e aproveitem bastante. Sementes. Hoje compartilhamos sentimentos do florescer na seara do Pai. Recebemos de Deus a missão para nossos filhos conduzir e amar. Trabalhamos com os recursos doados por Deus para semear. Contamos para essa sublime tarefa com a UEC a os evangelizar. Aos novos e futuros pais, desejamos que plantem sementes nos corações e mentes dos filhos que o Pai confiar. Aos evangelizadores, gratidão, rumo ao solo arar. Seguidores do Cristo é a meta e seu evangelho aqui na terra plantar. Olá, meu nome é Andresa, eu sou evangelizadora da UEC e eu vim aqui hoje dizer para vocês o que significa evangelizar para mim. A evangelização é um bálsamo de cura na minha vida. É uma oportunidade enorme de poder aprofundar na doutrina, porque quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Poder presenciar as trocas que a gente presencia entre as crianças, as conversas, tamanho aprendizado que eles conseguem ter diante da doutrina, as reflexões, é lindo demais. Traz para nós evangelizadores uma felicidade imensa, uma satisfação enorme. E acho que esse trabalho é muito mais para nós do que para eles. Evangelizar é uma autoevangelização. E traz uma esperança na humanidade, fé na vida. E isso é impagável, não tem preço algum. Eu vou ser evangelizadora para sempre. Um beijo. Tchau, tchau. Muito boa tarde, queridos e queridas internautas, irmãos aí de Ideal Espírita. Boa tarde também àqueles outros irmãos que, porventura, venham nos conhecer o Espiritismo. Que Deus possa nos abençoar nessa tarde, para os que estão ao vivo. Também boa noite, boa madrugada, bom dia, para aqueles que vão ver essa postagem nas redes sociais. Que a gente possa ter aqui esse momento de profundas reflexões que nos auxiliem em nossa caminhada em busca da evolução moral. Esse é o mês do DIGI, Departamento de Infância e Juventude da nossa União Espírita Cristã, e a gente teve aí a honra, a alegria de ser um dos convidados para falar para os companheiros dentro desse tema que é a escalada rumo à felicidade. E o tema que nós vamos trabalhar nessa noite é Ide
evangelizai a todas as gentes. Eu queria antes, porém, da gente começar a palestra, convidar os companheiros a fazermos uma oração, rogando aos amigos espirituais que conhecem os nossos sentimentos, sabem as razões pelas quais viemos até aqui, nos esforçamos para acompanhar a transmissão, às vezes por um celular, com aquelas oscilações de internet, mas que o Senhor da vinha, o Rabi da Galileia, por meio dos seus prepostos iluminados, da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, trabalhadores da UEC, possam nos envolver o coração em profundas emanações de paz e nos ajude a sair daqui mais serenos, esperançosos, levando renovado o desejo em nosso coração de conquistar a felicidade. Vamos orar então dizendo: Rabi da Galileia, em mais uma tarde, em mais uma oportunidade, estamos aqui reunidos em torno da mesa do teu Evangelho para estudar as suas lições. Lições essas que no passado, sem a ajuda do Espiritismo, não soubemos compreender. Informações essas que deturpamos, que criamos dogmas, mas que agora, Senhor, nos vem de maneira rediviva, nos convidando a uma ação e uma atitude nova, para que possamos dessa vez, Senhor, com esse conteúdo doutrinário em mãos, avançar no caminho da evolução moral, corrigir nossas sombras, fazer acertos de conta com a eternidade e caminharmos em direção à lapidação e à aquisição desse novo homem que ama, esse homem que será luz. Ajuda-nos, Senhor, a transformar as informações de hoje em lições de luz, de profundas lições de luz, e que todos nós possamos sair daqui levando em nossos corações a certeza de que estamos ao teu lado, de que tu sempre estarás conosco, nos ajudando até aquele último dia, quando todos nós estaremos livres das sombras interiores e teremos conquistado a vitória sobre nós mesmos. Ampara cada internauta, cada jovem, cada um dos companheiros do Departamento de Infância e Juventude, a direção desse departamento que faz um trabalho tão importante. Que todos nós possamos receber nessa tarde a tua visita. Fica conosco, Mestre Divino. Fica ao nosso lado. Ampara-nos. Permita que possamos ser instrumentos teu para trazer aqui a tua mensagem clara e cristalina a todos os corações. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, voltando então ao tema que nos foi proposto, ide evangelizai a todas as gentes. Ide e evangelizai a todas as gentes. Eu queria, para começarmos a aprofundar nesse tema, trazer como referência duas passagens do Evangelho de Jesus. Na verdade, uma do Evangelho, uma no registro de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos. A primeira, eu imagino ter sido a que dá origem ao tema da palestra, trazida por Marcos, último capítulo do seu Evangelho, versículo 15, onde lá está dito: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Era a ordenança de Jesus, era o Rabi da Galileia nos propondo, nos oferecendo a tarefa, a nossa imperiosa missão. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Num texto paralelo a este, que também vai trazer respaldo ao tema da palestra, vamos encontrar Lucas registrando a história dos apóstolos no livro de Atos, capítulo 1, no versículo 8, tão somente a parte final, aonde podemos ler assim: E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Era o Senhor nos colocando como testemunhas, a fim de que esse evangelho pudesse ser pregado a todos os confins da terra. Se você refletir, talvez se lembre que no sermão profético, nos versículos do capítulo 25 e
24 de Mateus, vamos encontrar no versículo 14 do capítulo 24, aquela fala do Senhor, onde ele diz: e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Era a pregação do evangelho necessária, que pudesse chegar a todos os corações, para que depois disso, então, viesse o fim da era de provas e expiações, para que a terra pudesse efetivamente adentrar no perfil de um mundo regenerado. Era preciso, então, que todos ouvissem o evangelho de Jesus. É por isso que ele nos diz: ide e evangelizai a todas as gentes. Mas esse ide, meus irmãos, se pararmos para analisar o tempo do verbo, é imperativo. É uma ordenança de Jesus, dada aos seus discípulos. Naquele primeiro momento, como iremos ver, aos 500 da Galileia, mas que depois disso foi transferida a cada um de nós que se auto-adjetiva discípulo de Jesus. Então, o ide é a nossa missão, a minha missão, a sua missão de cristão e de espírita. Ide e evangelizai. Quando nós pensamos na terminologia evangelizai, também o verbo no imperativo, fizemos uma conexão com evangelizar, para entendermos o que o Cristo quis dizer com essa ordenança de sairmos de onde estamos para ir em direção às pessoas. Ide, é essa a ideia. Mas o que é evangelizar? Eu fui até o dicionário e ele vai dizer que evangelizar é pregar o evangelho. Então, num processo de desdobramento de conceitos, e isso é muito interessante, é uma didática, uma técnica que nos ajuda a compreender o conceito mais profundo. A gente poderia questionar o que é pregar. Então, vejam que pregar significa abordar um assunto, pregar significa fazer divulgação. Eu queria colocar aqui um asterisco, porque eu quero trabalhar essa questão de divulgação daqui a pouco, dentro desse ide e pregai e evangelizai a toda a gente. E, por fim, também tem como sinônimo de pregar, passar ensinamentos. Observem, então, que a ideia de passar ensinamentos do evangelho podia ser, mais uma vez, desdobrada, porque o que é evangelho? Segundo o grego, a palavra evangelho significa boa notícia, significa boa nova. Mas, mais comumente, o evangelho teria sido a doutrina apresentada por Jesus Cristo. Então, evangelizar seria a gente passar ensinos do evangelho de Jesus, seria pregar o evangelho de Jesus. Então, poderíamos, se quiséssemos, trazer o objetivo direto do tema da palestra: ide e pregai o evangelho. E poderíamos nos perguntar, mas pregar a quem? Já nos foi dito, a todas as gentes. Meus irmãos, não há distinção. Todos podem, todos precisam ouvir do evangelho, todos precisam, em seu momento adequado, receber a informação consoladora que nós temos recebido e tem nos ajudado a ser pessoas melhores e mais felizes. Então, a ideia é pregar a todas as gentes. Mas ainda, na sequência de indagações, poderíamos perguntar, mas ide pregar o evangelho aonde? Ou onde pregaríamos? Por toda a terra. Segundo a informação de Lucas, até os confins do mundo. Então, a nossa missão imperiosa como cristãos é levar o evangelho de Jesus a todas as pessoas, em todos os lugares. Eu fico pensando, meus irmãos, que um dos benefícios que nós escolhemos da pandemia do coronavírus foi entender que tínhamos em mãos uma ferramenta chamada internet, que era subpotencializada, mas que agora
poderá ser efetivamente o meio que levará essa mensagem até os confins do mundo. Então, pregaríamos a todos e pregaríamos até os confins do mundo. Mas a proposta, para respondermos o tema, para trazer um conteúdo mais direto, como? Como ir e pregar o evangelho? Como podemos pregar e cumprir a nossa missão de levar a mensagem do Cristo a todas as gentes? Eu queria propor duas frontes de trabalho. A primeira, deduzível, mais simples, embora exija uma formatação, exija um estudo, exija um aperfeiçoamento. E a segunda, mais importante, no entanto, mais desafiadora. Para começar, então, meus irmãos, a fazer a divulgação. Vamos resgatar aquele conceito que eu coloquei o asterisco lá atrás? Divulgação. Emmanuel, na literatura chamada Estude Viva, no capítulo 40, que tem como título Socorro Oportuno, o benfeitor espiritual que liderou a obra literária de Chico Xavier, nos diz assim: recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Meus irmãos, a divulgação como sendo o nosso trabalho. A informação, levar a mensagem, levar o conhecimento, para que aqueles que sofrem possam reconhecer da doutrina racional o Evangelho de Jesus redivivo. Então, a ideia seria a gente trazer e fazer a divulgação. Mas como fazer a divulgação? Eu quero propor aqui algumas ações de divulgação e vou me apoiar no exemplo daquele que nos é apresentado como modelo, como guia, como exemplo. Para todos nós, na questão central do Livro dos Espíritos, 625, Jesus de Nazaré. E eu quero apresentar, para trabalhar essa ação de divulgação, essas ações, pensarmos em instruções e treinamentos atreladas à ideia de planejamento e preparação. Muitas vezes, meus irmãos, é preciso que nós entendamos que resultados, que trabalhos que produzem resultados, são aqueles que são planejados, elaborados, pensados, estudados. E algumas vezes parece que a gente, não entendendo isso, acaba fazendo de uma maneira, talvez, meio que despreocupada e atingimos menos resultados dos quais poderíamos ter alcançado se fizéssemos com mais afinco e com mais determinação. Mas, enfim, nós vamos seguindo. Eu quero começar para trazer essa missão de divulgação e apoiar uma fala trazida por Lucas, no capítulo 8, no versículo 1 do seu evangelho. E Lucas coloca-nos assim: e aconteceu, depois disto, que andava Jesus de aldeia, de cidade em cidade, meus irmãos, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Eu quero me apegar na questão do depois disso. Então, depois disto, ele sai de aldeia em aldeia, leva os discípulos, ele prega nas cidades, mas depois disto, o quê? Vamos na sequência? Vamos pensar, meus irmãos, primeiro, depois da escolha e da seleção dos discípulos. É claro que aqueles homens vieram encarnar no planeta, vieram com uma missão, seriam os que dariam seguimento ao projeto do Cristo de expansão do seu evangelho e da sua doutrina. Esses homens, por certo, traziam em si aptidões inerentes do seu caráter, da sua condição moral, já no planejamento reencarnatório. Todos eles eram discípulos de Jesus, porque se qualificavam a seriam os que continuariam o trabalho de Jesus após o seu retorno à pátria maior. Mas fato é que eles traziam aptidões. E quando eu me encontrei com essa terminologia, aptidões, aptidão,
eu me lembrei de uma carta de Paulo escrevendo aos Coríntios, a primeira carta, onde o apóstolo dos gentios, capítulo 12, versículo 31, diz assim: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. O que seria esses melhores dons? Senão, meus irmãos, aqueles dons que nos tornem pessoas mais úteis. No trabalho espírita, todos nós formamos uma grande equipe. É uma ilusão que trouxemos do passado, da ideia de hierarquia, de acreditar que alguns são mais importantes e outros menos importantes. Todos nós somos iguais, não importa o que fazemos. Na verdade, o que importa é como fazemos o que fazemos. Se nos empenhamos, somos dedicados, se trabalhamos com amor. E uma das maneiras de fazer essa escolha é tentar rogar a Deus, procurar com zelo. Qual é o meu dom? Talvez eu tenha uma facilidade de falar publicamente, ou então eu tenha facilidade de ser um dirigente de jovens, ou então de crianças, ou então ser um aplicador de passes, ou então desenvolver e trabalhar a minha mediunidade. Cada um de nós já traz no seu contexto histórico, espiritual, assim como os discípulos, as características necessárias para se transformar num trabalhador, não importa em qual ramo, em qual área, mas que colaborará para levar adiante o ID de Jesus. Escolhamos o melhor dom, aquele que me transforme em alguém mais útil, aquele que me transforme em alguém que seja servidor. Me recordo aqui daquele episódio onde a esposa de Zebedeu, ainda imaginando que o reino do Cristo seria um reino material, ela procura por Jesus, meio que discretamente, e lhe roga que assim que ele implantar o seu reino, seus filhos fossem colocados um à sua direita e um à sua esquerda, Tiago e João, que eles fossem ministros. E o Rabi da Galileia diz, aquela mulher que sentar à sua direita e à sua esquerda é fácil. Difícil seria beber do cálice que ele beberia. E aquela conversa chegou aos discípulos, que ficaram aborrecidos com a mãe dos dois e com os dois. Em determinado momento, Jesus vai dizer-lhes que aquele que quiser ser grande no meu reino, seja o que mais sirva. Serviço através da expansão do meu próprio dom. Esse que precisa ser procurado com zelo, descoberto e, mais que isso, meus irmãos, exercitado. Então, depois que ele escolhe os discípulos, ele vai apresentá-los o Sermão da Montanha. Aquele sermão onde as bases da doutrina de amor, de redenção do Cristo são lançadas. Então, aqueles homens serão convidados ao ID no momento adequado, mas primeiro são escolhidos. Depois, eles são apresentados, lhes são apresentados o Evangelho, a doutrina esclarecedora, a doutrina pura, cristalina do amor de Jesus. Mas depois ainda, depois disso, vem o texto do capítulo 8, item 1, versículo 1. Andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Observe, meus irmãos, que além dele pregar, ele levava consigo os discípulos. Então, naquele primeiro momento, depois de serem escolhidos, de ouvirem o grande sermão da montanha, agora o Cristo vai fazer o trabalho, dando o exemplo e os ensinando, para mais tarde os enviarem na sua própria missão. Era o Senhor dando instruções, era o Senhor treinando aqueles homens. Mas sigamos, queridos. Depois disto, ainda, vamos encontrar em Lucas 9, de 1 a 6, as instruções diretas aos discípulos. É nesse episódio que eles seriam alertados
que seriam perseguidos, açoitados, seriam apresentados a reis, seriam inquiridos, seriam mortos, mas aqueles homens agora preparados estão dispostos a abraçarem o trabalho. É interessante lembrar aqui que no livro Boa Nova, capítulo 5, com o título Os Discípulos, Humberto de Campos narra-nos essas instruções, trazidas por Jesus aos 12, especificamente aos 12, narrando todo o desafio que lhe estava sendo proposto. Mas é interessante lembrar que Humberto de Campos diz que Jesus começou-lhes a falar com extrema mansidão. A forma amorosa de dizer, meus irmãos, talvez seja a única maneira de levar o outro a não resistir e a compreender. Aqueles homens, eu imagino que até ali, ouvindo e vendo o exemplo do Cristo, estavam dispostos a abraçar a imperiosa tarefa de ir e evangelizar, embora ainda não houvessem ouvido a orientação. Mais tarde, depois disso, agora em Lucas 10, de 1 a 12, vamos encontrar aquela missão dos 70. Então agora o Senhor, depois de escolhê-los, de pregar o evangelho, de mostrar para eles o sermão da montanha, de ir de aldeia em aldeia, cidade em cidade, agora, além de orientá-los diretamente, convida para que eles saiam em duplas e vão até as suas próprias aldeias e agora exercitem as instruções e o treinamento, que agora eles façam o seu próprio planejamento e a sua própria preparação. Meus irmãos, nós muitas vezes queremos que Deus faça a parte que nos cabe fazer e ele não fará. O ide, a mensagem é do Cristo. A mensagem de amor é de Jesus, mas os trabalhadores somos nós. Os convidados desse momento somos nós. A levar o evangelho para confortar os corações sofredores, para mostrar a esses homens que há um caminho, que é uma possibilidade, e que esse caminho e possibilidade é o próprio Jesus de Nazaré. Mas sigamos para trabalhar essa primeira ação de divulgação. Depois disso, meus irmãos, o Rabi da Galileia vai apresentar àqueles homens as parábolas, vai apresentar àqueles homens os ensinos diretos, vai dar exemplo das atitudes, vai dar orientações. Era Jesus caminhando na direção de treinar aquele grupo que ficaria, que daria seguimento e que dividiria a informação com outros tantos, até que chegassem até nós para serem como que um bastão transferido numa grande corrida, que agora está em nossas mãos e que nos convida a um assumir de responsabilidades. Mas depois disso, ele apresenta o grande sermão chamado profético, que na verdade nada tem de profético, mas enfim, ele fala das coisas que viriam, baseado, é claro, no seu conhecimento crístico. Sabia as sequências dos fatos da transição planetária, apresenta o sermão. E mais ainda, Senhor, mais ainda, meus irmãos, mais para frente o Senhor vai mostrar a sua reação diante da prisão no Getsêmani, diante do julgamento e diante da sua própria morte. É só depois disso tudo, depois das reaparições materializadas por cerca de 40 dias, é só depois disso, naquele último momento, depois de instruções e treinamentos, depois de planejamento e preparação, meus irmãos, precisamos nos preparar. Só depois disso, ele vai trazer a ordenança. Eu me lembrava, quando preparava esse material, me lembrei do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, aonde o Espírito de verdade, o próprio Jesus de Nazaré, teria nos dito: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos.
Eis o segundo, a necessidade da instrução. É claro que, acima de tudo, a instrução moral, mas também a instrução intelectual, aquela de, por exemplo, estudarmos dialética, estudarmos as maneiras como podemos falar melhor, pronunciar melhor as palavras, a fim de que o nosso trabalho seja, por exemplo, como expositor, aquele que corresponda e produza resultados. Não na intenção de nos envaidecer, não na intenção de nos fazer ser notados, mas de glorificar o nome de Jesus e, com eficácia, transmitir a mensagem. Essa mensagem que consola, que conforta o coração dos sofridos. Mas, meus irmãos, foi só depois disso, dessa instrução que o Mestre nos apresentou, só depois disso, que ele vai, então, em Mateus 28, de 18 a 20, que nas Bíblias convencionais trazem como subtítulo a grande comissão, que ele vai dizer as mesmas palavras que Humberto de Campos registra no livro Boa Nova, capítulo 29, os 500 da Galileia. Narra-nos o texto que eram os dias que antecederiam a última aparição de Jesus materializado. Aqueles homens aguardavam aquele dia, e eis que chega a hora, final de uma tarde, e o Rabi da Galileia, luminoso, reaparece. Mais tarde, logo depois, ele vai ascender aos céus. E durante aquela conversa, é naquela conversa que ele faz a declaração, que ele nos dá a nossa grande ordem, a ordem da missão. Ide e pregai o evangelho. Aqueles homens estavam preparados. Sim, teriam aprendido com o próprio Jesus, que agora era o exemplo. E eu quero trazer uma sequência rápida de raciocínio, porque o tempo não nos permite alongar, mas você vai se recordar aqui em Mateus 22, de 34 a 40, depois busque na sua Bíblia, faça a leitura. Jesus teria sido inquirido por um doutor da lei, que vinha experimentá-lo, e ele pergunta, qual é o maior mandamento da lei? E o Senhor, profundo conhecedor da Torá, vai até o livro de Deuteronômio, de Levítico, e formata, dizendo que o grande mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesse momento, começo do ministério, o Senhor lança a mão de textos que aqueles homens conheciam. Mas agora, depois de 3 anos, e segundo teólogos modernos, 3 anos e 4 meses, ele reformata o mandamento e vai dizer em João 13:34 e repete em João 15:12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Era o Senhor agora se colocando como exemplo. Só depois desse exemplo de amor que ele vai nos ordenar, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Em Mateus 28, no versículo de número 20, a parte final, o Senhor deixará as palavras consoladoras, sabendo-nos ainda limitados, sabendo que o desafio de expansão do reino de Deus seria um desafio, mas ele vai declarar enfaticamente, dizendo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor estará ao nosso lado, não fazendo o nosso trabalho, mas nos ajudando a realizá-lo. Trabalho esse, meus irmãos, que não por acaso foi nos entregue. Sim, não somos espíritas por acaso. Não estamos nessa live assistindo essa palestra por acaso. Estávamos preparados para conhecer uma doutrina desafiadora que nos convidaria a fazer mudanças profundas em nossos corações. Era o Ide de Jesus, a primeira da ferramenta, a ferramenta da pregação sistemática do Evangelho, pensada, trabalhada, planejada, elaborada e feita com extremo cuidado.
Mas nasce, então, meus irmãos, nesse raciocínio, a segunda ferramenta que eu quero para trazê-la, resgatar a fala já aqui apresentada. Atos, capítulo 1, versículo 8, a parte final, onde está dito: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, o que é ser testemunha? O dicionário vai dizer que testemunha é aquele que declara ter visto, ouvido ou conhecido. É aquele que pode avalizar, é aquele que pode afirmar verdades. Ser-me-eis testemunhos. E eu me lembrava dessa testemunha que nós seríamos e somos, com a fala, atrelando a fala de Jesus no começo do Sermão da Montanha. Capítulo 5, versículo 14, aonde será necessário que a gente aprenda a demonstrar que somos testemunhas por atitudes. Será necessário trabalharmos uma coerência entre o que a gente prega e a maneira de viver. E, por fim, meus irmãos, seríamos testemunhas através do esforço de praticar o Evangelho. Me lembrei do apóstolo Tiago, apóstolo Jesus que ficou em Jerusalém, onde ele vai nos convidar, meus irmãos, dizendo: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Era a proposta de Tiago, compreendida através da militância com Jesus, que as palavras, a pregação, simplesmente não terá efeitos profundos se não forem alicerçadas no meu esforço de tentar praticar a mensagem de Jesus. Por isso que Tiago diz: tornai-vos. Ele sabia que haveria de ter um período de maduração e que nós precisamos abraçar essa atividade, principalmente construindo o reino do Senhor dentro de nós. Mas o texto prossegue dizendo, em Mateus 5, de 14 a 16, vós sois a luz do mundo. Meus irmãos, eu quero resgatar isso daqui a pouco. Guarde um pouquinho. Vós sois a luz do mundo. E diz assim: não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Era a linguagem de Jesus simples e clara. Não se acendia uma lamparina, um lampião, uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire. O alqueire era um cesto de madeira que media grãos. Não, coloca-se no velador para que todos vejam a luz. Mas observa o complemento da fala do Cristo aos discípulos naquele sermão da montanha. Ele vai dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Para que eles pudessem ver nossas obras. Sim, meus irmãos, as obras de amor, as obras imperfeitas, mas as obras feitas com boa vontade, as obras feitas com dedicação, as obras feitas para que as pessoas possam enxergar em Deus o Pai dos céus. Interessante fazer uma ligação entre essas obras a serem feitas, como a fala de Tiago, capítulo 2, versículo 26, e também com a fala do codificador Allan Kardec, no capítulo 15 do Evangelho. No primeiro texto, Tiago vai dizer-nos que a fé sem obras é morta. Sim, nossa fé precisa ser demonstrada com atitude de amor. E isso é caridade. O Rabi da Galileia, no capítulo 15 do Evangelho de João, nos deixou uma metodologia simples para medirmos o nosso amor por ele. Ele dizia: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. É preciso guardá-los no coração e permitir que eles se frutifiquem e se transformem em ações. Allan Kardec, no capítulo 15, Evangelho segundo o Espiritismo, inspirado em Paulo Apóstolo, e também no capítulo 14, inspirado em Santo Agostinho e em Cáritas, o Mártir de Roma,
ele vai dizer que fora da caridade não há salvação. Para que os homens vejam as vossas boas obras e vejam o resultado, meus irmãos. Glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É como que nos convidando à coerência. Não adianta discursos sem ações. É claro que não adianta só ações sem discursos. É um trabalho combinado, mas ir pregar o evangelho, ir de evangelizar, significa, acima de tudo, vivenciar o amor apresentado por Jesus. Quando Paulo de Tarso escrevia a segunda das duas cartas aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 2 e 3, esse apóstolo dos gentios, que muito interagiu com os apóstolos na Casa do Caminho, ele vai nos afirmar dizendo: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Meus irmãos, as pessoas nos observam. É claro que muitas delas vão exigir além do que podemos dar. Somos imperfeitos, não podemos oferecer a perfeição. Mas será que temos nos esforçado a cada dia para tentar nos tornarmos melhores? Quando Allan Kardec fala do verdadeiro homem de bem, ele aprofunda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 17, tem 3 comentários semelhantes ao que ele teria feito na questão 918 do Livro dos Espíritos, mas ele vai tecer uma listagem de características e uma delas é dizer que o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda as suas próprias imperfeições e que trabalha incessantemente a combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. O que as pessoas têm visto em você e em mim, cristãos espíritas? A perfeição? Não. A boa vontade, o interesse, a dedicação, a busca por tentar o aprimoramento moral. Mas o texto prossegue, Paulo dizendo aos Coríntios: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Meus irmãos, será que as pessoas têm lido o que em nós? Vamos avançar. Ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Vós sois as cartas do Evangelho. Nós somos, meus irmãos, as cartas vivas do Evangelho. É por isso que, num comentário apresentado por Allan Kardec, no final da questão 671, depois que Allan Kardec inquire os benfeitores espirituais com relação às guerras santas, há uma frase que eu pensei aqui que diz muito: como querereis que estranhos acreditassem na vossa palavra quando desmentis com os próprios atos a doutrina que pregais? A necessidade do esforço de praticar o evangelho como sendo a segunda e mais importante ferramenta para nos ajudar a dar respaldo àquela primeira, o trabalho organizado de levar a mensagem numa tribuna na casa espírita, agora pelas redes sociais. Mas se não tivermos coerentes com aquilo que pregamos, ou pelo menos tentando praticar o que pregamos, cometemos um engano e muitas vezes contribuímos, fazemos um desserviço para que as pessoas, ao invés de acolher o evangelho, se afastem das palavras que propomos. A ideia do exemplo. Há uma frase de um filósofo americano chamado Ralph Waldo Emerson, onde ele vai nos dizer que o que você faz fala tão alto que as pessoas não escutam aquilo que você diz. Palavras ao vento, quando não são respaldadas pela minha tentativa de estar as executando. Algumas vezes, por exemplo, queremos que o nosso filho frequente o trabalho da mocidade. E dizemos, é importante para você, você precisa ir. Quando nós
não vamos a casa. Meus irmãos, não haverá uma forma mais eficaz de ensinar do que através do exemplo. Uma outra frase que eu queria apresentar para os companheiros é atribuída a Francisco de Assis, aquele que também teve 12 discípulos, não por acaso, aquele que também teve um dos seus discípulos que ceifou a vida pelo suicídio, não por acaso, mas Francisco de Assis dizia àqueles homens: pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, use as palavras. Ide, meus irmãos, e pregue o evangelho a todas as gentes. Ide, pregai, porque vós sois a luz do mundo. E não se acende uma lâmpada para que os outros não a vejam, para que elas não iluminem. É interessante lembrar aqui, para a gente poder ir fazendo o fechamento do tempo que nos foi proposto, uma lição de Emmanuel do Fonte Viva, a lição de número 105, onde Emmanuel coloca-nos assim: se nos compenetramos, pois, na lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, meu irmão, deixa eu realçar aqui, se nos compenetramos. Será que estamos compreendendo, queridos, que não estamos aqui encarnados na transição planetária, por acaso? Que não conhecemos o Espiritismo, por acaso? Que se estamos aqui, nesse momento, estamos porque temos uma tarefa e uma missão a cumprir? Se nos compenetrarmos, segue o texto, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção de todos. É preciso nos doar, é preciso sacrificarmos-nos, é preciso abrir mão para dedicarmos intensamente à construção do reino de Deus em nossos corações e o trabalho de divulgação e expansão da doutrina de Jesus. Mas Emmanuel completa dizendo: cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, será que não temos sido lâmpadas mortas? Será que não temos, talvez, feito alianças com as trevas? Será que não precisamos agora de um posicionamento? Será que não seria a hora da gente olhar para o Evangelho com seriedade, agora compreendido pelo Espiritismo? Será que não é hora de tomar de posição? Sim, para sacrificar nós mesmos. Abrir mão do egoísmo, do orgulho, da vaidade, de comportamentos equivocados e levianos, para efetivamente dizer: Senhor, eu estou aqui querendo ser melhor, querendo ser útil, querendo ser ferramenta útil na expansão do teu reino. Pela pregação, mais ainda pelo meu próprio testemunho. E a conclusão diz: busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos Jesus. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina, oferecendo o melhor de nós. Meus irmãos, não somos cobrados a dar daquilo que não temos, mas somos convocados pelo Espiritismo a dar o melhor de nós. E para a gente poder concluir, está aí a fala de Jesus. Ide, esse imperativo, essa ordenança. E eu quero concluir a palestra para fazermos a prece final, lembrando de uma fala do Cristo em Lucas 13, versículo 24. Palavras de Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Será, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos nos esforçado? Sim, porque é imperativo. Esforçai-vos. Será que temos tentado lutar contra o velho homem, contra as más tendências? Será que temos um projeto, um planejamento de reforma moral, um trabalho de autoconhecimento, autoinvestigação? Sim, meus irmãos, é preciso nos esforçar para cumprir a tarefa imperiosa que o Senhor nos remeteu. Ide e evangelizai a toda a gente. Que estamos daqui, meus irmãos, conscientes de que a nossa maior tarefa, o maior trabalho, a maior obra é a construção do reino do Senhor em nossos corações.
mas que também precisamos planejar, pensar, fazer planos, criar metodologias, a fim de que a mensagem do Cristo possa chegar aos corações. Muitos deles compreenderão, outros tantos não. Mas o nosso dever e obrigação será difundir essa mensagem, levando-a na tribuna espírita, em seminários, em redes sociais, mas, acima de tudo, tentando, com toda a nossa força e toda a nossa honestidade, praticar o Evangelho dentro de nós mesmos. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Vou deixar essa imagem das mãos do Cristo estendidas, te convidando, te reconvidando, convidando mais uma vez, para que você possa levantar-se de onde está, ir até Ele e ir até Ele em busca de cumprir com a grande tarefa da evangelização. Vamos orar dizendo: Senhor amigo, mestre, Rabi da Galileia, é nessa tarde que mais uma vez nós ouvimos tudo aquilo que já conhecemos. O teu convite, de novo, nos chamando para que possamos nos tornar teus servidores. Nos ajuda, Jesus, nessa oportunidade. Com o que nós escutamos aqui, nos ajuda a despertar os nossos corações, a fim de que a nossa escolha dessa vez não seja mais levá-lo à cruz, negá-lo, enganá-lo, mas que a nossa escolha, Senhor, seja amar-te profundamente. Ajuda-nos, Senhor, a sair daqui renovando os nossos votos de amor para contigo. Ampara cada internauta que nos acompanhou, ampara cada um dos que vão nos assistir depois. Ampara a União Espírita Cristã, essa casa do nosso coração, que é a diretoria, os trabalhadores, o departamento de juventude, de infância, cada um dos membros e assistentes, os que trabalham, os que são apenas membros, os que também são membros, ainda sem funções, que todos nós, Senhor, possamos ser envolvidos pela energia de luz do teu coração e despertados para assumirmos o nosso compromisso. O maior deles, retornar à paz espiritual, levando no coração um quinhão a mais de amor e de caridade. Fica ao nosso lado, Senhor, despede-nos da tua paz. E assim, com essa oração, encerramos essa transmissão da União Espírita Cristã em parceria com a rede Amigo Espírita, a quem nós também rogamos as tuas luzes e as tuas bênçãos. Fica ao nosso lado, Senhor. Fica conosco, Rabi, hoje, agora e para todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, assim chegamos ao final dessa transmissão. Queria fazer um convite para você. Depois de amanhã, quinta-feira próxima, a gente tem o nosso companheiro Jordan Alencar, que vai estar participando, na verdade, fazendo o encerramento do mês do DIGE, e o tema que o companheiro irá trabalhar é regeneração. São chegados tempos. A reunião da quinta-feira é às 20 horas, e nós convidamos você a, mais uma vez, estar conosco, nos acompanhando aqui, por esse canal, pelas redes sociais. Um abraço, queridos. Paz no coração de todos. Até um próximo encontro e que Deus nos abençoe. Até um próximo encontro. Muita paz.